Você viu o que o Marcelo Beckler falou sobre o Speed? Ele foi conivente a quem cometeu o crime? Então fique aqui, após a vinheta eu te explico tudo o que aconteceu. Antes de tudo, vamos falar quem é o Marcelo Beckler. Marcelo Beckler é o jornalista da TNT Sports, né? Ele cobriu o Barcelona durante muitos anos mesmo. E ele tem mais de 20 anos de carreira na TNT. Então é um jornalista consolidado, de renome, né? Ele é muito famoso lá fora e aqui dentro, né? Aqui no Brasil. E hoje ele tá sendo mais famoso aqui no Brasil porque ele está trabalhando na TNT aqui no Brasil, né? Antigamente era lá na Espanha, ele cobria somente o Barcelona. Então ele era muito mais famoso lá do que aqui. Isso de fato. Ele ficou mais famoso quando ele deu o furo, né, sobre o Neymar, né, o Neymar ir no PSG. Era uma informação que ninguém tinha, e ele confirmou, ele falou que ele tinha fontes lá dentro do Barcelona e falou que o Neymar já estava certo com o PSG. Então ele que deu a primeira notícia e realmente concretizou, né, futuramente. Então é um cara sério, né, profissionalismo, né? O cara é indiscutível, né? Eu gosto muito de ver as opiniões dele, eu gosto muito também de ver a análise dele sobre o futebol é muito boa. Então, ele é um jornalista consolidado. Só que o Speed ele é um influenciador americano, né? Ele tem, se eu não me engano, 21 anos. Ele é um streamer. Ele é gigante no YouTube. Então, praticamente todo mundo que consome YouTube sabe que é um Speed. Eu não acompanho o trabalho do Speed. Eu não sou inscrito no canal dele, eu não vejo os vídeos dele, mas eu sei muito do Speed, principalmente sobre o Luva de Pedreiro, né? Os dois faz muita collab juntos. Então, tipo, tem muitos memes e eu acho super engraçado. Eu gosto pra caramba. Mas eu não sou um cara que consome, né, o conteúdo do Speed, mas eu também não sou maluco, né, eu sei quem é o Speed, eu sei mais ou menos o conteúdo dele. Então, ele pratica muito humor, sabe? Ele gosta muito do Cristiano Ronaldo, mesmo ele sendo americano, ele gosta muito do Cristiano Ronaldo, né? É um ídolo pra ele, o Cristiano Ronaldo é um ídolo pro Speed. Isso todo mundo também que consome sabe. O Speed, ele tava indo em diversos jogos da Copa, né? Então ele fez uma cobertura meio que completa. Só que ele sempre ia com a camisa dos azarões, né? Então, sempre, tipo, quando era uma seleção fraca, ele torcia pra ela, né? É como se, tipo, tivesse sempre contra os gigantes. E por ele gostar muito do Cristiano Ronaldo, por ele ser fã do Cristiano Ronaldo, então ele ia muito contra o Messi, né? Então, o Messi fazia gol, ele reclamava, xingava, né? A Argentina ganhava, ele, tipo, ficava triste, né? Então, é o conteúdo dele. Até aí, não tem problema nenhum. O problema é que ele sofreu muito racismo, né? Pela torcida argentina. Muitos torcedores da Argentina foram e ficavam chamando ele de mono, né, que é macaco em espanhol, sabe, ficava imitando macaco. Então, passou o limite nesse ponto não tem limite da zoeira, sabe? É racismo, é um crime. Então, ele sofreu diversas, né, situações chatas. E ele filmava, ele mostrava, ó, o cara tá sendo racista comigo. Ele não falava, mas ele ficava com um olhar de indignação e, sabe, de negação. Ele, sabe, não é possível, né, em pleno 2026, ter esses atos, né, e ele ter que passar por isso. Então, o Speed, ele sofreu muito nessa Copa do Mundo em questão de racismo. E aonde que eu quero chegar, né? Antes de tudo, comente, curta, se inscreva aqui no canal, que vai ajudar bastante, né, ao canal crescer. Então já comente aqui, deixa a sua opinião sobre esse assunto, né, ou quando terminar de assistir, que é muito, muito importante, beleza? Então, enfim,
o Marcelo Beckler, ele foi e falou que ninguém, absolutamente ninguém, gosta do Speed. E, o Speed, ele tem mais de 59 milhões de inscritos no YouTube. Imagine nas outras plataformas. Então, o Speed, ele é muito conhecido, muito amado pelas pessoas. E aí, você já acha estranho o Marcelo Beckler ter essa posição, né? Pensar, caramba, né? Tipo, se ele não gosta, tudo bem, ninguém é obrigado a gostar do moleque. Mas ele não pode generalizar falando que ninguém gosta dele, que absolutamente ninguém gosta. E ele ainda falou que o Speed se faz de vítima. Ele fica provocando o tempo inteiro e quando ele leva, né, ele faz de vítima. E ele leva o que merece. Então, ou seja, ele levar racismo é o que ele merece? Sabe? É isso que o Marcelo Beckler deu a entender. Porque o Marcelo ainda falou, ele falou, tirando a exceção do racismo, ele, no vídeo, né, não vamos tirar de contexto. No vídeo ele falou isso, né, tirando a parte de racismo, né, ele leva o que merece. Mas o que ele leva o que merece? Porque, assim, sendo sincero, o que eu vi, assim, na internet foi só ele sofrendo sobre o racismo. Eu não vi ele sofrendo mais nenhum ato, sabe, nenhuma agressão, nenhum xingamento. O que ficou mais visível assim na internet foram os atos racistas que ele sofreu. Então, quando o Marcelo Beckler fala, ele leva o que merece. O que ele merece? O que ele tá levando? Porque o que ele tá levando são atitudes racistas contra ele. E, cara, aí você tá sendo conivente, né, a quem tá praticando crime, porque isso é crime, né? Racismo não é uma ofensa, não é uma zoeira, é crime, né? E deveria, as pessoas que estão nesses vídeos, deveria ter uma investigação, deveria ter algo do tipo, né? E ele ainda falou que o Speed é um personagem que tem que ser interditado o quanto antes. Caraca, mano, não deu pra entender o que o Marcelo Beckler quis dizer, né? Na verdade, o que dá pra entender é que ele está sendo conivente. As pessoas que cometeram crime contra ele. Então, tipo, foi uma fala totalmente infeliz. Um cara cobriu o Barcelona durante muitos anos. Ele é amigo dos jogadores do Barcelona, pelo menos era de antigamente, hoje eu não sei, né? Então ele tem uma admiração pelo Messi muito grande. Só que, mano, sabe, até onde vai? Até onde vai isso? Né? Você admirar um jogador, sabe, tudo bem, cara, mas sabe, você ser cego dessa maneira, então só porque o cara não gosta do Messi, só porque, né, o cara não gosta do Barcelona, o cara merece o cara merece sofrer racismo, sabe? Não deu pra entender o que o Marcelo Beckler quis dizer, né? Se a gente voltar um pouquinho, né, um pouquinho aí no tempo, o Marcelo Beckler também falou sobre o Vini Júnior, né? Quando o Vini Júnior, ele ainda sofre muito racismo lá na Europa, ele sofre muito racismo lá na Espanha, né? Isso, cara, é indiscutível, todo mundo vê, todo mundo sabe. E o Marcelo Beckler, um tempo atrás, né? Ele falou que ele provoca, então a culpa é dele, né? Ele falando do Vini Júnior, porque o Vini Júnior, ele dançava, né? Ele faz dança quando ele faz gol. Então, tipo, ele é um jogador provocador, então ele merece sofrer o que merece, o que sofre. Então ele merece sofrer o que ele sofre. E o Marcelo Beckler foi muito infeliz naquela fala, daquela vez. E ele está sendo novamente, ele está sendo de novo conivente a quem pratica crimes, né? Então, naquela época que o Vini Júnior estava sofrendo muito caso de racismo, o Marcelo Beckler foi lá e falou isso, que ele provoca, então ele tem que aguentar, né? Então, tipo, é de novo, é a mesma situação, é racismo, sabe? A pessoa não tem que, ninguém merece sofrer
um ato racista. Ninguém merece sofrer essas humilhações, sabe? Então, tipo, toda a consideração assim, que eu tinha pelo Marcelo Beckler, a admiração que eu tinha por ele, sabe? Tá se perdendo, porque, tipo, ele tá colocando... Ele tá... tudo bem, ele gosta do Barcelona, o Vini Júnior é do Real Madrid, o Speed gosta mais do Real Madrid do que o Barcelona, tudo bem, mas a gente não pode apoiar esse tipo de preconceito, esse tipo de racismo, cara. Isso é crime, né? Então, cara, Marcelo Beckler, você, na moral, né, errou demais, foi muito infeliz, né? Então, tipo, é uma situação muito chata, né? E, não tem mais o que falar, cara. E o Speed, ele é gigante, né? O cara cantou, o cara cantou a música dele lá no final da Copa do Mundo. Ele fez a abertura, então, tipo, imagina, o cara nem é cantor, tá ligado? Ele nem é cantor, mas ele fez uma música e cantou lá no final da Copa do Mundo, sabe? O cara tem 21 anos, ele é streamer faz 6 anos e, o cara explodiu. Ele é o primeira pessoa negra, né, que chegou aos 59 milhões de inscritos no YouTube. Então, tipo, o cara é gigante e tem só 21 anos. E não merece sofrer isso. Isso é crime, né? Racismo é crime. E o Marcelo Beckler foi conivente, infelizmente, né? Não tenho o que falar. Mas eu quero saber qual que é a sua opinião, né? A sua opinião sobre isso, se você está de acordo, né, que, tipo, ele foi conivente, você tem outro ponto de vista, porque às vezes eu tô vendo só por um ponto de vista e pode ter outro, mas eu não consigo, sinceramente eu não consigo enxergar outro meio, né. Mas enfim, quero saber a sua opinião, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curte o vídeo, né, compartilha com seus amigos que curte futebol, né, e que vai ajudar muito, fechou? Então até o próximo vídeo.